Bom, agora vamos para a dilatação térmica dos líquidos. Vamos tomar emprestado esse ΔV da dilatação volumétrica dos sólidos, tá? Esse ΔV, nessa parte de dilatação térmica dos líquidos, vai representar a dilatação real do líquido, tá, gente? Para você fazer o estudo, da dilatação real do líquido, você tem que considerar também a dilatação do frasco, porque claro, né, o líquido vai estar contido num frasco, né, gente? Lógico, você não pode jogar líquido no fogo, né? Para esperar que ele se dilate, né? Para você ver, né? Claro que não. Esse líquido vai ter que estar contido num frasco, tá? Esse estudo vai ter que ser feito separadamente de 3 formas, tá? A dilatação do frasco, como eu falei, tá? Esse líquido, para você estudar a dilatação real desse líquido, esse líquido vai estar contido num frasco. Quando você leva o conjunto frasco e líquido para serem aquecidos, adivinhe quem é que vai se dilatar primeiro, né? Quem é que recebe primeiro o calor? O frasco, né, gente? Então, vamos ter que considerar primeiramente, né, para esse estudo, né, a dilatação do frasco, né, simbolizado por ΔVF, tá? Esse ΔVF significa dilatação volumétrica do frasco, né? Dilatação volumétrica do frasco, né? Qual é a fórmula? A mesma fórmula, gente, da dilatação volumétrica dos sólidos, ó, mesma fórmula, onde ΔVF, né, é a dilatação do frasco, vai ser igual ao volume inicial do frasco, tá? Volume inicial do frasco, não é porque eu não botei um F aqui, né, de frasco, não é porque eu não botei um F de frasco aqui que esse V0 aqui não vai ser o volume inicial do frasco, tá? Vezes o coeficiente de dilatação volumétrica do frasco, tá? Coeficiente de dilatação volumétrica do frasco vezes a variação de temperatura, tá? E aí o que vai acontecer? Qual é a segunda forma agora? Tá? A dilatação aparente. Dilatação aparente. Então, quando você enche um frasco com líquido até a borda desse frasco, você imagina, né? Você imagina você encher uma panela de água até a borda, né? Até a ponta da panela, né? Você enche de água. E aí você bota para aquecer. Leva ao fogo, né, para aquecer a água, né? A panela vai se dilatar primeiro, né? Lógico, claro, né? E depois o líquido vai se dilatar. Só que tem uma coisa. Se vocês já notaram na prática que quando você enche uma panela com água até a borda, claro que depois de um tempinho você começa a ouvir um barulhinho, né? Isso, você começa a ouvir um barulhinho de um líquido querendo apagar o fogo, né? É o que? É um líquido que está transbordando, né, do frasco. Esse líquido, gente, esse líquido que está transbordando é a chamada dilatação aparente, representado por ΔVAP, tá? ΔVAP é o volume do líquido que transborda do recipiente, do frasco, da panela, enfim, tá? E a mesma fórmula agora, né, da dilatação volumétrica, só que é ΔVAP. Esse ΔVAP é a dilatação aparente, né? Dilatação aparente, gente, é o que? É o volume do líquido que derrama, volume do líquido que transborda, que é igual ao que? O volume inicial agora do líquido, tá, gente? Esse volume inicial é do líquido vezes o coeficiente de dilatação aparente do líquido, tá? Todo líquido tem, né, um coeficiente de dilatação aparente vezes a variação de temperatura. E agora tem o que? A dilatação real. Essa dilatação real, ΔV, né? Como eu falei antes, né? Esse ΔV é o que? Esse ΔV é o volume inicial do líquido. Volume inicial do líquido vezes o coeficiente de dilatação real do líquido vezes a variação de temperatura, tá? ΔV é a dilatação real do líquido, né? É igual ao volume inicial do líquido vezes o coeficiente de dilatação real do líquido vezes variação de temperatura, né? E com isso você nota que se você for pegar essas fórmulas aqui, né? Pegar todas essas fórmulas aqui e reunir elas, né? Fazer uma dedução com elas, você vai notar que ΔV, ó,
esse ΔV aqui, ó, esse ΔV que é a dilatação aparente do líquido, ΔV que é a dilatação do líquido é igual que a dilatação do frasco mais a dilatação aparente, sem mistério, tá? Então, repetindo, a dilatação real do líquido vai ser, com certeza, a dilatação do frasco mais a dilatação aparente do líquido, né? Ou seja, esse ΔV na verdade é o que? É uma soma desse ΔVAP mais com ΔVF. E aí também existe também uma relação entre coeficientes, não é? Uma relação de coeficientes. E como é que esses coeficientes, professor, se relacionam, não é? Esse gama F com esse gama P e esse gama sozinho, como é que eles se relacionam também? Então, além de, como você vê aqui, né? Como ΔV é a dilatação real do líquido, não, que é igual à dilatação do frasco mais a dilatação aparente. Então, com isso também, né, se você for reunir essas formas para fazer uma dedução, você vai descobrir também que o coeficiente de dilatação real do líquido vai ser igual ao quê? Ao coeficiente de dilatação do frasco mais o coeficiente de dilatação aparente, né? Ou seja, o coeficiente de dilatação real é igual à soma dos coeficientes do frasco e do aparente, ok? Então, tá aqui, né? Então, como falei, né? Uma temperatura inicial, que é esse frasco aqui, né? Totalmente cheio de líquido, uma temperatura inicial. Quando você leva ao aquecimento, parte do líquido transborda, né, gente? Sabe que o frasco se dilata e o líquido também se dilata. E esse líquido aqui, esse líquido que transborda, né, é o chamado que dilatação aparente, esse ΔVAP, tá? Então estão vendo esse líquidozinho que está caindo, né, que está sendo receptado aqui por esse copinho aqui. Então é o ΔVAP, né? Isso aqui é o ΔVAP, tá? Então vamos seguindo. Primeiro exemplo, opa. Certo frasco de vidro está completamente cheio, com 50 centímetros cúbicos de mercúrio, tá? Certo frasco de vidro está completamente cheio com 50 centímetros cúbicos de mercúrio. Então essa questão nos entrega duas coisas: tanto o volume inicial do frasco, como também o volume inicial do mercúrio. Ambos são quanto? 50 centímetros cúbicos, né? Ó, se o frasco de vidro está completamente cheio com 50 centímetros cúbicos de mercúrio, então tanto é o volume inicial de mercúrio como também é o volume inicial do frasco de vidro, que está completamente cheio, né? O conjunto, né, vidro, frasco e mercúrio, se encontra inicialmente a 28 graus Celsius, né? O conjunto se encontra inicialmente a 28 graus Celsius. Então aqui, esses 28 graus Celsius vai ser temperatura inicial do frasco e temperatura inicial do mercúrio. No caso, o coeficiente de dilatação médio do mercúrio tem um valor igual a 1,8 vezes 10 elevado a menos 4, tá, gente? Menos 4, tá? Porque houve probleminha de digitação, eu devia ter dado um espaço aqui, tá? Então, o coeficiente de dilatação médio do mercúrio, ó, dilatação do mercúrio, né? Ó, tem um valor igual a 1,8 vezes 10 elevado a menos 4. Então, esse aqui é o coeficiente de dilatação real do mercúrio, tá, gente? Esse 1,8 vezes 10 elevado a menos 4, unidades de volume que variam a cada grau Celsius, é o coeficiente de dilatação real do mercúrio. E o coeficiente de dilatação linear médio do vidro vale quanto? 9 vezes 10 elevado a menos 6 unidades de comprimento que varia a cada grau Celsius, tá? Então aqui, ó, esse 9 vezes 10 elevado a menos 6 é o coeficiente de dilatação linear do vidro, é aquele alfa do vidro. A gente não precisa do alfa do vidro nesse assunto. A gente não precisa do alfa do vidro para esse assunto. A gente precisa do gama, né? Que é o coeficiente de dilatação volumétrica, né? Daqui a pouquinho. Ó, determine o volume de mercúrio extravasado quando a temperatura do conjunto sobe para 48 graus Celsius, né? Volume de mercúrio extravasado é o que, gente? Dilatação que aparente. Temos que achar a dilatação aparente desse mercúrio, tá?
Então tá aqui, temos que achar esse líquido aqui que transborda, né? Aqui, ó, esse volume que transborda. Que volume é esse que transborda, né? Vamos lá. Reunir as informações. Volume inicial do mercúrio, do frasco, desculpe. Volume inicial do frasco, 50 centímetros cúbicos, completamente cheio. Então o volume inicial do líquido é quem também? 50 centímetros cúbicos. Variação de temperatura é quem? Ó, variação de temperatura é quem? Ó, a temperatura inicial do conjunto, né? Do conjunto frasco e mercúrio era 28 graus Celsius. No final vai elevar para quanto? 48. Então, ó, delta θ, que é 48, temperatura final menos inicial, que dá quanto? 20 graus Celsius. Esse delta θ tanto é a variação de temperatura do mercúrio, como também do frasco. Ok? Esse 9 vezes 10 elevado a menos 6 unidades de comprimento, que varia a cada grau Celsius, que é o alfa, né? É o coeficiente de dilatação linear do frasco. Nós precisamos não do alfa, precisamos do gama. Então, como é que a gente faz? Como gama F, né? Que é o coeficiente de dilatação volumétrica do frasco, é igual a 3 vezes o coeficiente de dilatação linear do frasco. Não, é como gama é igual a 3 vezes alfa, né, gente? Gama do frasco vai ser igual a 3 vezes o alfa do frasco. Então vamos lá. Então, gama do frasco vai ser igual a 3 vezes. Quem que é o alfa do frasco? Quem que é? Esse aqui, 9 vezes 10 elevado a menos 6. Está aqui. Que aí você multiplica, ó, 3 por 9 dá quanto? Dá 27. 27 o que? Vezes 10 elevado a menos 6. Tá? Joia? E aqui embaixo, eu reuni essa informação, né? Eu extraí essa informação aqui de baixo, aqui, né? O coeficiente de dilatação real do mercúrio, né? 1,8 vezes 10 elevado a menos 4, que eu tirei daqui de cima, não foi, gente? Que eu falei pra vocês, eu extraí daqui de cima, tá aqui. Então vamos seguir, vamos lá achar esse ΔVAP, né? Que é o volume que extravasa, né? Pra você achar, gente, pra você achar aquele... bom, eu já fui logo, né? Já fui logo bem rapidinho, né? Para você achar a dilatação aparente, você precisa do coeficiente de dilatação aparente do mercúrio, ó. Porque a fórmula, né, ó. Eita, tô indo muito rapidinho aqui, ó. Já entreguei logo aqui, ó, tá? A fórmula para você achar a dilatação aparente é essa aqui, ó. Qual é a fórmula? ΔVAP é igual a volume inicial do líquido vezes coeficiente de dilatação aparente do líquido, né, do mercúrio, vezes delta θ, né? Esse gama AP eu já achei aqui em cima, né? Eu já fui logo direto aqui, ó. Isso aí foi, nossa, fui mais rápido do que tudo aqui. Mas tem que explicar, né? Lógico, ó. Para eu achar esse gama AP, né? Para eu achar esse gama AP foi o que eu fiz. Não existe essa relação mesmo. Não falei para vocês em relação a essa relação aqui, ó. Coeficiente de dilatação real do líquido é igual coeficiente de dilatação do frasco mais coeficiente de dilatação aparente. Nós precisamos desse gama P, né? A gente precisa desse gama P que é para botar aqui embaixo, ó, aqui embaixo, tá? Então o que é que a gente faz? Você pega esse gama P, passa para o outro lado do igual, aqui, ó, mais gama P passa para o outro lado do igual, fica menos gama P, né? Menos gama P. E esse gama L, né, que é o coeficiente de dilatação do líquido, passa para o outro lado, fica negativo também, ó. Ficou, né? Aqui, ficou. Mais, ainda mais o coeficiente de dilatação do frasco, né? Mais gama F. Mais gama F. Aí multiplica, eu já botei aqui, vezes menos 1, né? Por quê? Porque esse primeiro membro aqui está negativo, né? Com o primeiro membro aqui negativo, né? Menos gama AP, né? Você vai ter que multiplicar por menos 1, né? Porque ele não pode ficar negativo, né? Aí quando você faz isso, você multiplica por menos 1, todo mundo paga o pato, né? Todo mundo paga o pato, todo mundo muda de sinal. Então o que era menos gama P fica mais gama P igual, o que era menos gama L fica mais gama L, o que é mais gama F fica menos gama F. E é só você substituir os gamas aqui, né? Então, ó, gama P, que é o coeficiente de dilatação aparente, é igual coeficiente de dilatação real do líquido é quem? 1,8 vezes 10 elevado a menos 4 menos quem? O coeficiente de dilatação do frasco, que é 27 vezes 10 elevado a menos 6. E aí a gente faz e aí nós temos um probleminha, tá? Um probleminha, você não pode
subtrair os dois assim na maior, né? Porque, ó, esse primeiro membro aqui, esse primeiro aqui termo, esse primeiro termo tem 10, tem vezes 10 elevado a menos 4. E o outro termo aqui, tem o que? Vezes 10 elevado a menos 6, tá? Então você não pode diminuir assim, né? De cara assim, né? Na maior, você não pode, porque, ó, os expoentes do 10 estão diferentes aqui, ó. Os expoentes do 10 estão diferentes, então você vai ter que converter um no outro. Você vai ter que converter um no outro, tá? O que é mais fácil fazer? Se você deslocar a vírgula aqui, ó, esses dois 10 pode ser, eles dois podem ser ou 10 elevado a menos 4, ou todo mundo 10 elevado a menos 6. Então foi o que eu achei mais fácil fazer, foi o que eu achei melhor. Pronto, é só você deslocar a vírgula daqui, né, de antes do 7, desculpe, depois do 7 até antes do 2, né? Você pula duas casas, né? Só você pular duas casas aqui. Esse segundo termo aqui, ó, eu tô aqui, ó, 27, né? Esse 27 tem um vírgula aqui, né? Como se fosse 27,0. Então você pega essa vírgula e recua duas casas aqui, ó, 1, 2. Aí fica assim, tá vendo? 0,27. Tá vendo meu mouse? Aqui, ó, tá? Então a vírgula tava aqui, aí eu desloquei duas casas para a esquerda. Cadê o mouse? Eu desloquei duas casas para a esquerda, fiz, ó, 1, 2, aí botei 0,27. E lá em cima do expoente do 10 foi como menos 4. Aí agora sim eu posso subtrair, né? Agora sim eu posso subtrair, porque esses dois termos têm o que? 10 elevado a menos 4. Aí agora sim eu posso subtrair. Então fica 1,8 menos 0,27, fica como 1,53, quem? Vezes 10 elevado a menos 4, tá? Aí depois que os dois termos ficarem com a mesma base elevada ao mesmo expoente, aí agora eu posso diminuir. 1,8 menos 0,27 dá 1,53, e aí eu repito vezes 10 elevado a menos 4. Agora eu posso pegar isso aqui, agora sim, finalmente eu posso pegar esse 1,53 vezes 10 elevado a menos 4 e botar aqui no lugar de gama AP, né? Então vamos lá. Delta VAP vai ser igual a quem? Quem é o volume inicial do líquido? Quem é? O volume inicial do líquido, 50 centímetros cúbicos, vezes, quem que é o gama AP? Nosso aqui, ó, que nós achamos aqui, né? Esse rapaz aqui nós achamos aqui. Lugar de gama AP, 1,53 vezes 10 elevado a menos 4, vezes, quem que é delta teta? Variação de temperatura, 20 graus. Lembra aqueles 48 menos 28? 48 menos 28 dá 20, né? Então, fazemos o que agora? Multiplicar esses três números, né? E multiplica primeiro 50 vezes 1,53 vezes 20, que dá quanto? Dá 1530, e aí repete, né, o vezes 10 elevado a menos 4, ok? Tá? 50 vezes 1,53 vezes 20 dá 1530, e repete o vezes 10 elevado a menos 4, né? Deixar esse 10 elevado a menos 4 aqui no final fica esquisito. O que é que você faz? Você vai ter que pular para esse 10 elevado a menos 4 sumir, você vai ter que pular 4 casas aqui, ó, do zero para trás, né? 4 casas aqui, ó. Tá vendo meu mouse aqui, ó? Aqui, ó. Depois desse zero até a esquerda, 4 casas, né? Vamos lá. 1, 2, 3, 4. Ainda bem, né? Acabou aqui. Aí fica como? Fica 0,153, aquele zero que fica depois do 3, né? Você pode eliminar ele, que não serve para nada, né? Para não ficar 0,1530, aquele zero, né? Esqueça esse zero aqui, você pode tirar ele, né? Quando tem um zero depois dessa vírgula aqui, né? Quando tem um último zero aqui depois da vírgula aqui, ó. Se você deixar esse zero aqui, esse zero não ia ter validade nenhuma, é só você tirar ele. Então fica 0,153 centímetros cúbicos. É o volume que extravasa. Vamos agora ao nosso próximo exemplo, o último exemplo, né, no caso aqui desse vídeo, de dilatação térmica de líquidos. Um recipiente de vidro de coeficiente de dilatação linear médio, que é 9 vezes 10 elevado a menos 6, tá? Meu probleminha aqui, tá? Porque não coube aqui, né? Aí esse 6 veio para cá, mas é o expoente do 10, viu?
Menos 6. O menos aqui e o 6 foi para aqui, ó, tá? Unidades de comprimento que valem a cada grau Celsius. Tem volume de 100 centímetros cúbicos a 0 graus Celsius. Ó, o volume inicial desse recipiente é quanto? 100 centímetros cúbicos, e com temperatura inicial de 0 graus Celsius, estando completamente cheio com líquido. Então, se esse frasco que tem esse volume, né, que eu falei, que estou mostrando, se esse frasco está completamente cheio com esse líquido, logo também o volume inicial do líquido também é em 100 centímetros cúbicos. Ao ser aquecido, né, esse conjunto, né, frasco e líquido, até 200 graus Celsius, extravasam 5 centímetros cúbicos desse líquido, né? Quando se aquece até 200 graus Celsius, transbordaram 5 centímetros cúbicos, né? Então determine o coeficiente de dilatação aparente do líquido. Temos que achar aquele gama AP. É para acharmos o gama P, tá? Então, como o ΔVAP é em 5 centímetros cúbicos, né? Por que ΔVAP? Por quê? Porque é o volume que extravasa, né? Que é esses 5 centímetros cúbicos. Tá aqui. O volume inicial desse líquido é 100 centímetros cúbicos, né? Também, né? Porque esse líquido está completamente contido, né, no frasco, né? Esse frasco ele está completamente cheio com esse líquido. Então o volume dos dois, tanto do frasco como do líquido, é 100 centímetros cúbicos. Então é o volume inicial. Temperatura inicial 0 graus Celsius, temperatura final 200, ok? E aí a variação de temperatura fica como? A nossa variação é temperatura final menos temperatura inicial, né? 200 menos 0 é 200. Temos que achar o gama AP, o coeficiente de dilatação aparente do líquido. Então você usa a fórmula ΔVAP, que é igual volume inicial do líquido vezes gama AP vezes Δθ, na variação de temperatura. ΔVAP você sabe quem é, né? Que é os 5 centímetros. Igual volume inicial do líquido é 100 vezes gama P, repetir, gama P vezes Δθ é 200, né? Variação de temperatura. O que a gente faz? Você pega esse 100 e multiplica por 200. 100 vezes 200 dá quanto? Dá 20 mil, né? Você faz 1 vezes 2, dá 2, e repete todos os zeros deles, põe aqui. Ok? E aí faz o que? A divisão. Gama P é quem? O gama P é 5 dividido por 20 mil, né, gente? Ó, 20 mil está de ladinho do gama P. Então 20 mil quem vai ser o denominador. Que dividido 5 por 20 mil dá quanto? Nossa, a setinha veio para baixo, devia vir para cima. Então, dividido 5 por 20 mil dá quanto? 0,00025 unidades de volume que variam a cada grau Celsius, né? Esse é o gama P. Para você mostrar esse resultado em notação científica, o que você faz? Se você quisesse deixar o gama P dessa forma aqui, tá certo, mas também tome cuidado também com o Enem, né? O Enem costuma pedir as coisas de outra forma, né? Pedir, por exemplo, em notação científica, né? Então como é que você converte isso aqui, né, esse 0,00025 em notação científica? Você faz o quê? Você pega essa vírgula e pula uma quantidade de casas para ficar entre o 2 e o 5, né? Quantas casas? Tem, então a vírgula está aqui, né? Vamos lá. 1, 2, 3, 4. Então vai ficar 2,5. Vai ficar 2,5 vezes 10 elevado a menos 4. Por que menos, né? Porque a vírgula foi deslocada da esquerda para a direita. Quando você desloca essa vírgula para a direita, o expoente de 10 fica negativo. Então esse é o coeficiente de dilatação aparente do líquido. 2,5 vezes 10 elevado a menos 4. Vamos lá. Próxima letra. Qual é o coeficiente de dilatação real do líquido? Aquele gama sozinho, né? Então como é? O gama do líquido é o que ele quer. O que ele quer é o gama do líquido, né? Que é o coeficiente de dilatação real do líquido, que é uma soma, né, de quem? Do coeficiente de dilatação do frasco, volumétrico do frasco, mais o coeficiente de dilatação aparente do líquido. Temos um probleminha aqui, né? Que esse gama F nós não temos. A questão nos deu o alfa, né?
A questão nos deu o coeficiente de dilatação linear do vidro, tá? Essa questão nos deu o coeficiente de dilatação linear do vidro, tá? Que é quem? Que é 9 vezes 10 elevado a menos 6. Então, para você achar esse gama F, você faz o quê? Você pega 3, né, de regra, 3 vezes o coeficiente linear médio do frasco, né? Do frasco de vidro, né? Que é esse 9 vezes 10 elevado a menos 6. Multiplicando 3 por 9 dá quanto? Dá 27 vezes 10 elevado a menos 6. Aí agora sim achamos o gama F, que é para pegar esse gama F, né? Que é 27 vezes 10 elevado a menos 6 e colocar aqui, ó, tá? E somar com gama P. Então vamos fazer isso agora, tá? Aproveitando o resultado da letra A, onde o gama P é 2,5 vezes 10 elevado a menos 4, fazemos o que? Você pega essa fórmula. Então, usando a fórmula de cima, gama L, né, que é o coeficiente de dilatação real do líquido, é igual coeficiente de dilatação do frasco mais o coeficiente de dilatação aparente, está aqui. O do frasco é quem? 27 vezes 10 elevado a menos 6, está aqui, tá? O do frasco, né, 27 vezes 10 elevado a menos 6, está aqui, mais o aparente, que é quem? 2,5 vezes 10 elevado a menos 4, tá bom? Lembra, olha, nós não podemos somar esses dois aqui na maior, né? A gente não pode somar os dois na maior. Por quê? Assim, né? Simplesmente, por quê? Porque esse termo aqui, ele tá, olha, 27 vezes 10 elevado a menos 6. E o outro termo tá vezes 10 elevado a menos 4, olha. Mesmas bases, tudo bem, né? Mesmas bases, beleza, só que os expoentes são diferentes. A gente vai ter que converter. O que é melhor, né? O que é melhor fazer? Então, eu preferi você pegar aqui com o termo 27, né? É 27,0, né? 27,0, você pega essa vírgula, né, que está depois do 7, né? Mesmo que você não esteja vendo, né? Mas a vírgula ela tá aqui, ó, depois do 7. Aí você vai dar dois pulos para a esquerda, tá? Você vai dar 2 pulos para a esquerda, que é para o expoente do 10 diminuir de menos 6 para quanto? Menos 4. Então você faz isso, ó. 1, 2, aqui no 2, aqui, ó, aí que fica 0,27, e lá o expoente do 10 diminuiu para quanto? De menos 6 foi para quanto? Menos 4, tá? Porque eu dei esses 2 pulos, então, ó, tá aqui, a vírgula daqui, aí ó, 1, 2, no 2 você põe a vírgula e o 0, né, de lá daqui. E lá o expoente do 10 diminuiu de menos 6 foi para quanto? Menos 4. Aí agora sim nós podemos somar livremente, né, esses dois termos, né? Por quê? Porque esses dois termos têm agora o que? Vezes 10 elevado a menos 4. Agora sim. Aí tudo jóia agora. 0,27 mais 2,5 dá 2,77. E aí você repete, né, o 10 elevado a menos 4 unidades de volume que varia a cada grau Celsius. Tá aí, gente. Acabei o vídeo. Fiquem atentos para as próximas instruções, ok? Um abraço.